Olá pessoal, Namaskaram, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Louca Sabedoria. Esse espaço que a gente criou para dialogar, para a gente fazer esse momento em que a gente oferece vulneráveis e abertos o melhor de nós e recebemos o melhor de vocês e dos nossos convidados, porque a partir dessa troca de experiências, de vivências, de posicionamentos e visões de mundo tão distintas e ricas que a gente se transforma. E isso é Louca Sabedoria, essa abertura à espontaneidade para que cada vivência, cada instante da vida seja um espaço para que a gente cresça, para que a gente desperte. E como sempre a gente traz gente que é muito querida e muito admirada por nós aqui. E hoje eu estou recebendo uma amiga que a gente já se fala há uns anos, mas a gente está se vendo hoje pela primeira vez. Né? E com vocês, uma pessoa que é extremamente versada nos conhecimentos da gnose, que vocês vão saber o que é, teosofia, budismo também, e mais um monte de coisas. Merida... Não, a Laia. Olha só, ela veio com esse cabelão, com essa blusa verde. Ela tá pedindo pra ser chamada de Merida, não tá não? Foi tema do aniversário da minha filha. Tem que honrar o compromisso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme. Muito bom estar aqui com você. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Fiz questão de que ela fosse uma das primeiras pessoas a participar, porque a gente tem papos maravilhosos, vocês vão ver. E como todo mundo que chega aqui, a gente sempre oferece, porque o pessoal dos podcasts oferece uísque, cerveja, Red Bull. Não, esse aí eu não ia aceitar, então... Mas, respeitando as tradições orientais de um anfitrião oferecer um bom chá... Aceita um chá. Aceita um chazinho. É muito engraçado, né? A gente se fala há muito tempo, bate papos até sobre séries, às vezes... E aí se conhece pessoalmente, não parece que eu tô conhecendo você agora. É, não é? A gente se fala sempre, então é muito curioso que... Aí eu falei, meu marido chama Felipe. Ela, o meu também. Não são a mesma pessoa, tá? Não é o caso do Felipe ter duas famílias. Não, com certeza. Com certeza. E é engraçado, você falou... Engraçado não, um comentário sobre a sua abertura, né? Você falou sobre vulnerabilidade, sobre espontaneidade. É o primeiro convite de podcast que eu aceito. Olha! Porque eu já recebi outros convites e aí eu tenho uma resistência a aceitar e eu queria que vocês soubessem disso. Chupa mundo! Não, mas por quê? Porque eu tenho muita dificuldade com coisas espontâneas. Ao contrário de você que se comunica super assim, tipo, bem, eu sou muito rígida e muito presa ao roteiro e ao falar só aquele assunto, né? Então eu falei, meu Deus, eu vou lá conversar. Conversar é muito mais difícil do que dar palestra. Nossa! Eu posso falar para 200 pessoas no auditório, mas bater o papo espontâneo sem ter um pano assim de fundo pré-delimitado, poxa, que difícil. Então eu resolvi seguir ali o que o pessoal fala de estar aberto a novas experiências, né? E criar, como é que eles chamam? Não é criar estratégia, criar repertório. Falei, vou lá criar um pouco de repertório, aprender a conversar melhor com outro ser humano do que não só a câmera. Até porque com um amigo acho que é mais fácil, né? Com um amigo é mais fácil, com um amigo é melhor. Me conta uma coisa. Essa história do seu nome tem tudo a ver com toda essa sua busca espiritual. Você nasceu num lugar e com uma família cuja a meta sempre foi o autoconhecimento, a busca. Me fala um pouco, que história é essa do seu nome e da sua família? Essa história eu sempre repito, mas eu nunca encontrei um modo bacana de contar ela. Eu vou tentar fazer um modo bacana de contar ela. Quando eu nasci, meu pai ainda não tinha decidido o nome ainda e minha mãe estava em dúvida. Então eu fiquei 1 dia e meio sem nome. Estava no hospital ainda. E aí meu pai queria me chamar de Hipátia, a filósofa neoplatônica, que eu gosto muito, aliás, foi o tema do meu mestrado, foi neoplatonismo. Mas seria uma sacanagem, né? Eu ia adorar esse nome. Você ia gostar? Não, eu ia adorar por quem ela é. Mas aí a minha avó falou assim, não, vamos chamar ela de Antipática, se chamassem ela de Hipátia. Aí meu pai, que estuda as tradições do budismo tibetano, principalmente da Mahayana da Índia, ele também tinha uma relação com a teosofia original da Blavatsky, e aí ela editou aquele livro chamado A Voz do Silêncio, que é atribuído a ensinamentos budistas, e tem lá um nome, Alaya, como um sinônimo de alma universal. Alaya seria um Atman, se eu fosse fazer um paralelo forçando a barra, assim. Seria a consciência universal. Porque Alaya em sânscrito é morada, casa, morada. Né? Então, Himalaia é a morada das neves, né? Então, Alaya é a morada da consciência, que habita todos os seres, né? Então, até tem um trecho que fala assim, ai de todos os seres que possuam Alaya... Pô, ninguém me possui, né? Mas ninguém reconhece a presença dela em si mesmo, né? Dela não, desse nome, que não é feminino nem masculino.
E aí, como ele gostava muito do budismo, gostava muito desse texto, ele falou, pronto, chamar ela de Alaya. Sua mãe achou o que é isso? Ela gostou, porque ela também estudava, assim, mas foi um nome que... Hoje eu gosto muito do meu nome, né? E na escola? Ah, na escola era terrível, porque eu não sou da sua Alaya, não vou com a sua Alaya, é sempre assim. Mas tudo bem, faz parte do crescimento, né? Mas hoje é um nome que eu gosto muito, porque carrega muito essa ideia que eu acredito de uma alma universal presente em todos os seres, assim, uma consciência. Não dá pra falar sobre esse vasto repertório de vivência espiritual sem falar um pouco dos teus pais, né? Qual que é a história do teu pai e da tua mãe com esse rolê todo da teosofia, das tradições? Então, é legal falar disso, porque às vezes já recebi perguntas assim, talvez não seja o seu caso, mas já recebi perguntas assim, porque hoje em dia eu trabalho com os meus pais, né? Eu tenho outro trabalho, mas também trabalho com eles porque a gente tem uma editora, publica alguns livros dessas tradições espirituais, e a editora não é só deles, tem o Instituto Garba, a Marina, uma equipe por trás, né? Como aqui vocês são uma grande equipe também muito boa. E aí fala assim, tá trabalhando com a família, assim, naquele sentido meio depreciativo, do tipo... Você não conseguiu ser nada familícia, sozinha. sabe? Nepotismo, familícia, aquela coisa meio assim. E eu acho que para o desenvolvimento psicológico da pessoa, eu não sou entendida de psicologia, mas pelo que eu entendo do Jung, do pouco que eu li, o desenvolvimento psicológico é importante a pessoa fazer uma jornada própria também, de se afastar da família, romper com os padrões familiares, se encontrar quem é, né? E aí decidir para onde vai, né? E eu fiz esse processo. Então, eu estive muito dentro da minha família do modo que eles me educaram, e hoje eu acho isso maravilhoso. Teve uma fase de revolta, de não quero saber de nada disso. Jura? Teve, claro. Eu vi foto sua pequenininha lá no Paraíso na Terra, lá. Sim, quando estavam construindo tudo. Tava lá. E aí eu voltei, por quê? Porque fez sentido pra mim. Né? Então eu acho que sempre tem que ser uma escolha, né? Não uma coisa imposta pela família. E hoje, pra mim, é uma alegria, um prazer trabalhar com eles, porque a gente tem, eu acho que, relações de alma, assim, de muitas vidas. Não é só meu pai e minha mãe, são pessoas que eu amo e que eu respeito, assim, dentro desse trabalho espiritual. Mas aí o que acontece é que eu cresci... Até a minha filha está em crise atualmente, porque ela está com 9 anos, e ela está super em crise, porque as crianças estão fazendo catequese na escola, os coleguinhas, e ela, mãe, por que todo mundo faz catequese e eu não? Eu falei, porque você sabe então, o segredo. Vamos conversar, né? Como é que é? E eu passei por isso também, né? Porque eu fui criada dentro da Sociedade Teosófica. Então, eu fui educada, assim como você, dentro do espiritismo. Eu já nasci ouvindo falar em karma, reencarnação, clarividência, fadas, duendes, gnomos, essas coisas tudo. E essas ideias espirituais do estudo das religiões, no geral. Só que os meus pais, eles sempre eram muito estudiosos. Então, eles não eram só membros da Sociedade Teosófica, eles eram palestrantes, eles que davam os cursos. E aí, o meu pai é muito estudioso. Assim, ele é ávido, ele é né, do conhecimento. Sério, assim. Eu cresci dentro de uma biblioteca. Você sabe que eu ouvi de um amigo nosso que seu pai é o único místico de verdade que ele conhece no Brasil. Nossa. Nossa. Mais do que um buscador, mais do que um entusiasmado, que ele é o único místico que esse nosso amigo conhece. Eu falei, caraca. Achei muito legal, porque às vezes eu ouço muito falar do meu pai que ele é muito intelectual, ele só lê, mas não pratica, que é uma coisa que você deve ouvir também, só porque a gente valoriza o estudo e os livros, né? Então, como eu cresci dentro dessa biblioteca dele, para mim, a minha infância foi toda intricada em mergulhar nos livros. E a biblioteca lá da casa dele é maravilhosa. Você ia adorar. Porque tem a seção de hinduísmo, de budismo, de mística medieval, cristianismo, tem judaísmo, tem islamismo, tem tudo, assim. E aí eu lembro que a minha diversão, quando eu era criança, era quando ele ia dar aula, porque ele dava aula de filosofia na faculdade. Ele é formado em filosofia também. E aí eu surrupiava para dentro da biblioteca e pegava todos os livros proibidos, assim, que é os que ficavam mais no alto, mais escondidos, ficava olhando as imagens dos livros. Então eu fui educada... Eita, o que tinha de proibido lá? Alta magia. Tinha aqueles livros Rosa Cruzes com as imagens, assim, eu passava horas viajando naqueles livros. Então, para mim, eu amo aquela biblioteca, assim, basicamente. E aí eu fui criada dentro dessa mentalidade, estudando um pouco de Blavatsky, um pouco de teosofia, mas o meu pai sempre trouxe muito o estudo das fontes originais. Então, quando eu tinha 10 anos, eles romperam com a Sociedade Teosófica, foi um bafafá.
Por isso porque que ele era muito influente lá, né? Ele quase ganhou a eleição para presidente, só que ele resolveu não participar porque ele não queria cargos. Mas não é isso que importa, né? E aí A gente tem essa história, né, de rupturas com instituições. Tem muitas rupturas. E aí, quando ele saiu, um monte de gente saiu junto com ele e com a minha mãe, né? Ela saiu por tabela, obviamente. E aí eu tinha 10 anos e foi um choque, porque os amigos que eu tinha, era todo mundo de lá, fazenda, eu ia sempre lá no Instituto Teosófico. E, claro, a gente manteve boas relações com muitas pessoas que ainda estão lá, que pessoas que eu gosto, pessoas que eu respeito pra caramba. Não tem nenhuma inimizade, né? Mas ele rompeu por quê? Porque ele queria ir mais a fundo na tradição. Ele não queria ficar lendo manualzinho sobre chakras e 7 corpos e rondas. Ele queria entender o que os mestres das tradições espirituais estão realmente ensinando, né? Porque pra gente isso é religião comparada, isso é estudo realmente da tradição. Teosofia, de fato, no que o termo deveria ser. Isso, no sentido daquela verdade imanente e transcendente que está além de todas as linguagens humanas, né? E a linguagem como representação daquilo que está sendo a tentativa de expressar aquilo, né? Então, quando ele começa a sentir essa necessidade, ele falou, não dá mais aqui nesse ambiente. E aí ele cria um outro grupo que é super conservador, né? Engraçado isso, porque, para quem não sabe, a teosofia começa no século XIX, com Madame Blavatsky e o Coronel Occult, e na verdade, o espiritismo não floresceu no mundo como a teosofia por causa da teosofia, né? Sim, não floresceu no mundo como no Brasil por causa da teosofia, porque a teosofia desbancou o espiritismo no mundo inteiro. Foi um problema. Né? Assim, não, eu acho que foi correto, porque na verdade a teosofia tinha uma postura que o espiritismo não tem. Eu até te contei desse livro. O espiritismo ele é muito eurocêntrico, né? Sim. Então ele tem essa ideia. O Kardec escreve sobre o papel civilizatório da Europa para as pessoas. E assim, você pega a teosofia já recolocando em meio ao século XIX, com escravidão ainda rolando no Brasil, com políticas racistas no mundo inteiro, com colônia britânica espalhadas pelas grandes civilizações e destruindo suas culturas. Você pegar a teosofia e pessoas, membros dessas metrópoles, dizendo assim, não. Tudo que essas outras culturas que a gente está dominando agora produziram, respondem com muito mais clareza, profundidade e eficiência essas perguntas que a gente faz aqui sobre o ser. Né? Então, a teosofia... válido, é rico, tem valor. A teosofia coloca a antiguidade e a mística de verdade num lugar de importância. O que foi surpreendente, porque também eles convenceram a elite do mundo inteiro a participar, né? Sim, sim. Só que toda coisa que é só sobre muita gente com muito dinheiro, muita elite, se torna extremamente conservadora. E eu acho que essa é uma das coisas que deve ter pego para vocês em relação à teosofia, porque ela é um negócio bastante... Por ser um negócio tão recente, ela é muito antiquada, né? Por ser um negócio tão recente, ela é muito antiquada. Não é, não tem 3 séculos, é um negócio jovem e tal, mas é muito conservadora. Assim. Porque é a tentativa de voltar sempre nas fontes, assim. Mas acabou se renovando como toda instituição, começa a crescer, começa a ter cargos, começa a ter jogos de poder, vaidades, disputas, como toda instituição acontece, e aí vai... Eu acho que tudo foi pro vinagre lá a partir da segunda geração. Também acho. Ainda bem... A gente vai e sai. Na minha opinião, o Krishnamurti veio pra dar uma machadada na teosofia e falou, para com essa loucura. E ele saiu muito bem. Eu também acho. O cara teve muita dignidade, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, e eu acho que, assim, o que vocês fizeram é o papel de toda pessoa que vai encontrar esses caminhos de convergência, né? Então, porque teosofia e esses outros movimentos universalistas, eles tentam fazer um popurrí, né? Um agregado de tradições. Fica uma amálgama meio supérflua, meio... E sem consistência, né? De práticas e tal. E aí, quando você começa a se perguntar mais, você fala, pera. A teosofia teve um papel de apresentar essas tradições numa época que ninguém tinha acesso, mas a gente agora tem acesso aos mestres diretos, né? Sim. E você conheceu um monte desses mestres por causa do seu pai, né? Ele trazia lamas e tudo mais pra cá. Foi exatamente por causa disso. Porque quando a Blavatsky, que é a fundadora, né, da Sociedade Teosófica, ela começa a escrever, ela vai citar muitas tradições. Tanto que ela influenciou muito bem a questão da renovação da cultura na Índia, no sentido de valorizar os indianos, porque estavam os ingleses lá dominando, querendo catequizar os jesuítas. Fazendo um parênteses aqui, que é polêmicas, né? Quando chamam... Eu sei que tem toda uma polêmica aí a maior charlatã de todos os tempos, e tal. E aí o que ninguém conta é que fizeram um relatório para acusar ela de ser charlatã, e esse relatório foi comprado por jesuítas na Índia, porque ela estava atrapalhando o trabalho de catequese deles.
Então, quando a gente vai estudar a história por trás do que aconteceu, que aí vão falar que ela vai ter forjado o material, na verdade eles forjaram o material e assinaram com o nome dela para provar que ela estava forjando. E que é engraçado Foi um negócio comprado pelos jesuítas. E que é engraçado porque séculos depois você tem um monte de processos desmentindo todas essas acusações que foram feitas contra ela. Mas é aquela história, né? Falar mal alastra com muito mais força. Então, até hoje... É assassinato de reputação, isso, é claramente. E tanto que hoje está no Museu Britânico e fizeram avaliação pela forense, né? Com a letra, para comparar se é a mesma letra dela ou não e tal. E hoje já está pela tinta dentro do papel. Fizeram várias avaliações interessantes para desmentir a própria sociedade que acusa ela de ter forjado. A própria sociedade, que é a Sociedade para a Pesquisa Psíquica, desmente 100 anos mais tarde que, putz, pisamos na bola. Foi um material comprado. Né? E aí isso por causa do valor da tradição indiana. Porque ela estava lá falando, olha, os Vedas são muito bons, os Upanishads são muito bons, leiam o Bhagavad Gita. E numa época em que já estava estremecendo o domínio britânico, né, também. Porque, aliás, se você cristianiza a Índia, você pacifica a Índia em relação à ideia de independência. Você domina aquela cultura. Então, é tudo uma questão de colonização também do europeu em relação ao oriental, né? No fim do dia, volta a ganância e grana sendo o grande problema nevrálgico das grandes sacanagens que a humanidade faz contra si, né? E aí, como ela cita muitos textos, que era de difícil acesso, hoje em dia no PDF a gente consegue tudo, né? Como ela cita muitos textos, aí meus pais começaram a ir atrás dos textos. De quem ela está citando. Uhum. Porque hoje em dia é muito comum, assim, eu tenho amigos muito queridos que são teósofos, mas eles só leem ela. E eu tenho um pouco de birra, assim, do leitor de um autor só. Nossa, sim. Sabe? Só lê Jacobeime, só lê Ramakrishna, só lê Blavatsky. É o que eu falo com o pessoal da Kriya Yoga. Assim, eu gosto do Jacoboime. Assim, eu só leio Yogananda. Gente, vocês estão loucos? Ele não fez isso. E o Yogananda é maravilhoso, mas abra o seu leque de reflexões, né? Porque senão você vai tornar ele uma coisa morta que ele nunca quis ser, e você vai se engessar naquilo. Exato. Então, em vez de ler só ela, vamos ler para onde ela está apontando, né? Foi um pouco essa a ideia. E aí o meu pai, ele já fazia alguns contatos com lamas tibetanos. Desde a teosofia. Desde antes, assim, porque ele já tinha, desde 1980, um interesse muito grande com o budismo tibetano, né? Minha mãe sempre foi mais da mística cristã. E aí eu cresci meio assim, os meus coleguinhas perguntavam, né? Qual é a sua religião? Eu, não sei. Porra, não sei. Eu rezo o Pai Nosso, canto um mantra e faço yoga, né? E aí ele trouxe lamas lá para minha casa. Então eu tinha 8, 9 anos e tinha um tibetano que morou na minha casa, foi pouco tempo, mas foi uma experiência muito marcante para mim. Quem foi? Foi o lama Jamyang Rinpoche. Jamyang Rinpoche. Ele morreu recentemente. Era um lama da tradição Gelupa, que é do Dalai Lama, mas hoje são várias vertentes da escola do Dalai Lama. E ele era um senhor que era até abade de um mosteiro lá na Índia, um mosteiro dessa tradição. E ele veio com tradutor, ele só falava tibetano. Nossa! E aí eu tinha o meu quarto que eu dividia com meu irmão de criação. E aí a gente teve que ir para outro quarto para ele ficar no beliche com o tradutor naquele quarto, morando no nosso apartamento, assim. E era um barato, porque ele tinha uma cultura muito diferente, né? Então, para mim, era muito exótico, claro, uma criança ocidental em Brasília, né? Tendo um lama no dia a dia em casa. Vestido assim. de vermelhinho e tal. E eu não falava inglês, então eu não aprendi nada com ele, né? Eu não posso dizer que eu fui influenciado, mas a presença dele me marcou muito, né? Então, ele era muito querido, sempre com aquelas roupas, né, de monge. E era muito engraçado porque ele não tinha tato social como o ocidental, né? Que é como a gente vê nos indianos também, né? Sim. Então, ele ia suar o nariz, ele fazia assim e entrava na frente de todo mundo, no meio de uma palestra, suava o nariz, arranhava tudo. E aí saía. Como se não tivesse... Ele não ia ao banheiro, né? Como a gente vai. Então, ele tinha umas coisas engraçadinhas, mas era uma pessoa muito querida. E aí, uma vez, a gente estava voltando a um retiro que ele foi dar umas aulas e umas práticas, e aí tinha muita lama na estrada, e o carro atolou. Aí ele saiu com aquelas roupas, assim, tudo lameado, assim. Aí a gente contou para ele que aquilo se chamava lama, em português. Aí ele, vou embora do Brasil. Aqui tem muita lama já. Não precisa de mim aqui, é muita lama.
E aí, por causa disso, eu comecei a ter essa curiosidade também de compreender mais o budismo, né? Então, eu via eles meditando, ainda pequenininha, e aí a minha mãe foi me ensinando a meditar também pequenininha, né? Que eu sei que você dá curso de meditação, é outra coisa que a gente tem em comum, assim, eu acho. E eu gosto muito da meditação. E aí eu fiquei em crise, pai, porque eu ia para a escola, e a escola, apesar do país ser laico, a professora era católica e ficava rezando o Pai Nosso antes de começar a aula. E aí eu aprendi o Pai Nosso na primeira série. E aí eu vim contar pro meu pai, e o meu pai já corrigiu. Não é assim, não. Aí ele já deu a... O Pai Nosso? É. meu pai é assim, ele vai corrigindo. E aí, porque ele é Pai Nosso que está no céu, né? E ele, não, Pai Nosso que está nos céus. Porque são os céus interiores dos eons gnósticos. Aí eu, uau! Não entendi nada, mas eu achei super legal. Olha, uma criança. É. Mas eu ficava com aquela impressão, sabe? Qual que é o Pai Nosso correto aí do seu pai? Como que é? Não, ele só quis me explicar que os céus, na verdade, Agora faz pra são... nós aí. Sabe? Não, mas não tem, é a mesma versão. É só isso? Na verdade, eu fiz mas não tá pronto ainda. Vou publicar. Eu fiz uma versão minha do Pai Nosso a partir dos textos gnósticos. A gente já vai falar de gnose, gente, vocês vão saber. Mas, terminando a história, aí eu comecei a fazer... Eu gostava de meditar antes de dormir. Aí eu comecei a ter uma prática, assim, criancinha ainda. E aí eu falava, poxa, mas aí se eu fizer pro Buda, Jesus vai ficar com ciúmes. Então, aí eu ia, tipo, dividindo, assim. Às vezes eu fazia pros dois, às vezes só para um, só pro outro. Porque eu gostava dos dois, né? Lá em casa sempre foi a mística cristã e o budismo. E aí um pouco das outras coisas também. Seu pai escreveu muito sobre filosofia indiana, Vedanta também, né? Sim, porque ele era professor de filosofia oriental na Universidade Católica de Brasília. Ah, tá. E aí ele gosta muito das filosofias orientais. Ele tem uma questão pessoal também com essas filosofias, mas o budismo foi a que pegou mais forte, né? Ele dava aula de filosofia grega também. Então, lá em casa era um pouco de tudo, era meio confuso. Mas aí, antes de dormir, eu fazia a oração, o Pai Nosso, depois eu fazia uma oração teosófica, que eu aprendi, que eu gosto muito até hoje, e depois eu cantava um Mani Padme Hum, que é um mantra budista, para Buda Shakyamuni. Uhum. E aí eu ia dormir. Então, essa era a minha prática religiosa na infância, né? Então, foi uma coisa que marcou bastante. Só que, com isso, veio também de uma viagem dos meus pais que foram para a Espanha, e eles trouxeram para mim uma estátua de Santa Teresa d'Ávila. Uhum. Então, lá pelos 10 anos de idade, eu ganhei essa estátua e minha mãe trouxe um livro em espanhol em quadrinhos, que aí contava a história dela e que ela meditava e tal, porque a minha mãe estava vendo meu interesse, assim. Aí eu, nossa, gamei. Uhum. Quero ser monge agora. E agora eu tô casada com filho, não virei monge. Quando que veio a rebeldia, assim? Não quero mais saber de nada disso. Veio numa depressão profunda que eu tive lá pelos 18 anos. E aí eu... Mesma época que eu. Então. E aí eu larguei tudo e falei, não quero saber dessas coisas, eu vou curtir a vida. Fiquei um pouco cética. E aí tive um retorno breve, que voltei um pouco, porque eu sentia falta. Porque era uma coisa minha, né? Uhum. Voltei um pouco, mas ainda muito... seguindo o modo como eles me ensinaram, que acaba sendo o que eu faço hoje, só que agora a gente dialoga como adultos e não como pais e filha, né? E depois que eu me casei, eu também dei uma leve certificada, casei com um ateu cientista, né? O Felipe é ateu cientista? O meu marido, ele não acredita em nada dessas coisas. Jura? Mas eu acho... Mas ele assiste as tuas aulas e não... Não assiste nada. Nada? Mas ele dá o maior apoio. E eu acho ele uma pessoa super mística. No bom sentido. Por quê? Porque ele gosta de astrofísica. Então, ele me conquistou falando sobre o Big Bang e a fusão do átomo na criação do universo, que está sempre em expansão. Isso é uma pessoa sapiosexual, tá vendo? Eu falei, nossa, que homem inteligente. E aí... Porque você teve um momento assim que você me falou que você foi trabalhar com acupuntura, fisioterapia. Foi I nesse Want to Break Free, você botou a saia do Fred Mercury e saiu. Exato. E aí, foi nesse período que a sua filha veio depois. Foi, eu comecei a atender parto. Eu fui doula por um tempo. Doula é assistente profissional que acompanha parto humanizado. Que hoje em dia virou também um mercado, uma moda. Sim. Mas a ideia original era o respeito à condição da gestante. Né? Essa ideia do respeito ao nascimento me tocou muito profundamente. O professor Marcos Rojo veio agora há pouco também, na outra entrevista, e falou sobre algo que... Eu falei, a gente aqui no Ocidente, a gente esconde a morte e tal.
A gente esconde a vida também, Esconde. né? Eu nunca tinha pensado nisso. É tudo muito, muito estéril, não pode encostar, não pode ver o sangue, não pode gritar, não pode gemer, mas parto tem suor, tem sangue, tem... E se a gente pensa nisso, assim, o momento de tomar consciência, a gente passa, então, entre espaços artificialíssimos, né? Super. Parece que a gente brotou aqui e uma hora a gente desaparece também sem mais nem menos. E a gente não observa esses momentos tão cruciais, né? De nascer e de morrer. Com a importância e significação que eles têm, né? Sim, e o modo como a gente chega ao mundo faz toda a diferença, né? Como a gente é recebido nesse Esse trabalho de doula, você não acha que foi uma das coisas que te fez retornar para o caminho espiritual? Eu acho que foi. Porque tem uma frase que hoje está super batida no meio do parto humanizado, mas talvez no meio do seu canal não seja tanto, que é: para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, que é do Michel Audin, um obstetra francês. E ele fala sobre a importância de você receber o bebê com acolhimento, com carinho, né? Não numa sala com uma luz branca, um ar-condicionado a 18 graus e um monte de gente falando de futebol, enquanto a mãe está amarrada numa maca, sabe? Uma coisa mais humana, uma coisa que o bebê vem pro colo da mãe, que é recebido como uma nova alma que chega nesse mundo, né? Agora é eu falando, não o obstetra. Isso me tocou muito profundamente. Aí eu comecei a acompanhar partos e realmente é um momento muito mágico. Teve alguma vez que deu alguma coisa errada? Teve. Assim, não cheguei a acompanhar nenhuma perda, felizmente, mas já vi o bebê ter que ser reanimado, algumas coisas assustadoras. Já peguei um bebê também. Cheguei antes da obstetra no hospital e estava nascendo, a cabecinha saindo. Eu falei, meu Deus, cadê a obstetra? Eu vesti uma luva e aí o bebê veio vindo, ela chegou a tempo de terminar, assim. Mas eu acho que a principal é você dar o bebê para a mãe, para fazer essa conexão com o mundo. E aí isso me tocou muito. A questão do cuidado com o nascimento e com o respeito à vida e como esse novo ser humano vai ser criado nesse mundo, como ele vai ser olhado, como ele vai ser enxergado, tratado, as questões emocionais, né? Que isso faz adultos melhores, né? A gente precisa ter essa atenção para a infância. E eu acho que isso me voltou para a questão espiritual. Como que você respondeu sua filha com a pergunta dela da primeira comunhão? Ela tá lendo muito Asterix. Ótimo! Então a gente comprou a coleção para ela do Asterix e eles falam por Tutatis, por Belenos. Aí ela falou, mãe, me perguntaram para mim se eu acredito em Deus. Taranis, aí eu falei, qual Deus? Aí eu gosto de trazer para ela a questão, né? Aí ela, tem lá no Asterix, tem o Tutatis, mas não é esse que a minha coleguinha acredita. Aí eu comecei a conversar com ela, assim. E aí ela veio com várias questões muito interessantes. Criança é um barato. Né? Ela... Mãe, o meu colega é espírita e ele falou que acredita em Jesus. E a minha outra colega que faz catequese é católica. E você me disse que os católicos são cristãos. Mas você também fica falando sobre Jesus nas suas aulas, mas você não é católica nem espírita. Como é que é você? Isso? Quem é você? Gente, que pergunta difícil. Eu não consigo responder isso até hoje. Eu vou explicando e conversando com ela. Eu espero que ela chegue numa resposta antes de mim. Acho que contar... Boa! Acho que pra gente entrar na gnose, acho que não existe melhor forma. Então vamos fazer de conta que eu sou sua filha com 9 anos e você explica pra nós aqui como se a gente nunca tivesse ouvido falar disso. Nossa, meu Deus. Porque acho que a melhor forma da gente entender o que é a gnose é contando a história disso. Assim. Qual é a história... eu acho que a gente aprende melhor com histórias. Eu sou um grande fã do trabalho do Campbell e eu acho que ele está profundamente certo em dizer que os mitos e as histórias, assim como os sufis ensinam com histórias, é o que nos nutre e nos ajuda a aprender com mais profundidade. E você, com todo esse background cristão e budista, hoje eu me interessei muito no seu trabalho, a gente acabou virando amigos. Apesar que a gente começou com uma treta, viu? Ela falou um negócio da Blavatsky, eu falei mal da Blavatsky, aí ela me retrucou e eu falei, adorei essa menina! Porque eu gosto de tretar com quem... pessoas que conversam, né? Sim, porque essa é uma coisa que... Por isso que eu falo desse espaço da louca sabedoria, as pessoas acham que porque eu discordo, porque eu debato, que eu não gosto da pessoa. Eu não tenho problema com a pessoa, eu tenho problema com os problemas. Eu gosto de debater ideias. Eu fui treinado na filosofia a debater. Essa é a minha profissão. Sim. E aí a gente acabou virando amigo por causa disso. Mas aí eu comecei a ver que você trabalhava com gnose, que era um assunto que eu amava, mas toda vez que eu olhava... Quem se dizia agnóstico, tem um monte de maluco falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu suponho que a gnose seria. Me conta essa história da gnose e o que seria, e a gente vai começar a conversar sobre esses conceitos. E depois a gente vai falar mal do Samael. Cuidado.
Senão eu falo muito. Não, olha só. O meu produtor, diretor, editor, inclusive disse... Maneira, não fala mal das pessoas e tal. Ah, não, comigo pode. Mas de um cara... Não. É pelo bem da harmonia do programa. Mas de um cara que deixou todo mundo noiado sexualmente, abusou sexualmente de um monte de gente, cometeu violências dos mais terríveis tipos, e isso foi já comprovado, eu acho que isso tem que ser denunciado, na verdade. Eu acho que quem avisa, amigo é. É, exato. Nesse sentido. Essa questão do cristianismo, para mim, também foi bem desafiadora, Guilherme. Porque quando eu falo que eu estudo Jesus... O cristianismo até pesa o ar, assim, no ambiente. Sabe quem que fala isso sendo um pastor, ex-pastor, porque ele traiu o movimento? Né? O Caio Fábio, um cara que eu gosto muito. Assim, ele é muito simpático. Ele é uma pessoa muito legal, a gente vai trazer ele aqui logo que ele tiver agenda, mas eu vejo ele sendo essa pessoa com uma mente muito mais aberta, sendo aquilo que Jesus, teoricamente, disse pra gente fazer. É o que tá na letra ali, tentando ser mais humano, mais gentil. E a galera do movimento evangélico descendo o cacete nele porque ele quer ser cristão de verdade. Mas foi o que São Francisco passou também. Exato. Tentando reformar. Vamos botar em prática, gente. Esquece esses dízimos aí, essas coisas, né? Então, mas não, é difícil. Todo cristão que tentar seguir o que Jesus falou vai tomar porrada dos próprios cristãos. Vocês já entenderam, né? Tem um livro do Dostoiévski que ele fala isso, que Jesus volta no meio da Espanha, da Inquisição Espanhola, e ele tenta explicar que não era aquilo que ele tinha dito, e aí prendem ele. Certamente Jesus seria morto pelos seguidores dele hoje, se ele aparecesse. Certamente. Mas eu acho que pesa quando eu falo que eu estudo Jesus, porque pro meio que eu ando, que é de teosofistas esotéricos, pessoal da magia, Rosa Cruz, Amor, toda essa galera do esoterismo ocidental... muitos ainda, não todos, assim, estou generalizando, mas muitos têm, assim, um ranço. E eu entendo também com o nome Jesus ou a palavra cristão, o cristianismo, porque são séculos de igreja perseguindo, matando e destruindo, né? De moralismo, de destruição das outras religiões. De passar pano para a escravidão. De uma cabeça tacanha, ortodoxa, né, dura, com quem realmente está interessado numa vida espiritual, numa prática, numa busca da verdade. Então, assim, tem uma galera que não quer nem estuda hermetismo, mas não quer nem ouvir falar de Jesus. Estuda, né, sai para lá com esse Jesus. E tem a galera cristã que segue a religião formalmente, que se eu falar que eu sou uma herege, me queimem na fogueira, sabe? Então, ela tem todo o perfil. A Laia já tinha sido queimada há muito tempo. Com certeza. Tem toda a cara de bruxa, fala bruxices e dá aula de bruxices por aí, ainda bota coisa da Merida, fica pagando de bruxa celta por aí, ó. Tá aí, candidata pra churrasco. Eu devia estar lá. O que é ótimo, porque eu não faço amizade com quem não seja herético, então... Eu adoro os hereges. Olha aí, ó. É todo mundo amigo de... Eu falo, olha só, o nome que meus dois gurus me deram é Bhairavadasa, é servo de Bhairava. Eu não sou servo do Marshmallow, eu não sou servo dos Teletubbies, eu não sou servo da carinha feliz. Então, é isso aí. Você sabe o que significa a palavra herege? Por favor. Vem de aireses, que é fazer uma escolha. Então, o herético é aquele que escolheu pensar por si mesmo e não simplesmente seguir a manada, né? Com o perdão aí da... E o que... pois é. Vocês pegaram, né? Não estão falando de nada não. Aqui. Qual é o rolê da gnose? Eu falei, eu falo demais. A gnose. É assim que bate papo com amigo, gente. A gente tá aqui, ó, no nosso boteco com chá. Tá muito bom o chá, por sinal. A gnose. Então, entende-se, ou pelo menos eu entendo, que quando Jesus... ele nasce dentro de um contexto histórico, numa época, ele tem seus treinamentos, assim como o Siddhartha Buda aprendeu com a Sankhya, aprendeu com o yoga ainda não existia, aprendeu com o jainismo. Com o que havia dos Shramanas, né? Ele aprendeu a cultura do seu tempo. Né? Ele não surgiu o budismo do nada. Ele vem de uma reação ao budismo, mas também de uma ele complementa de alguma... Ao budismo não, às ao tradições hinduísmo, ao brahmanismo, védicas, né? E claro que vai haver diferenças, mas também pode haver diálogos e convergências. E ele está dialogando o tempo todo. Você vê nos textos originais, os deuses que ele cita, as deidades que aparecem lá, são os deuses dos Vedas. Assim, né? Ele é um produto do seu tempo. Sim, e o mesmo para Jesus. Porque geralmente é colocado como alguém que nasceu, é Deus na Terra, trouxe a palavra aí da Bíblia, se iluminou. E não é assim, né? Então, eu gosto muito de entender o contexto de onde ele estava, o que eram os grupos judaicos daquela época. Não só os grupos judaicos, o zoroastrismo.
que adoram o fogo, a Ahura Mazda, a Arimã, a luz, os Vranda, a luz universal. É super legal o zoroastrismo, só que não chega muito pra gente. Eu estudei bastante então, também, é muito gosto legal. muito. E aí, o judaísmo, os essênios, as tradições gregas, né? Que eram super influentes lá também. Ali a cultura foi toda helenizada naquela época. Então, o estoicismo, o platonismo, o epicurismo, o que tem relação com Jesus? Será que tem? Será que não tem? Então, eu vejo Jesus como alguém que nasce, passa por uma educação, porque toda criança precisa ser educada, ninguém nasce sabendo. E aí, olha, vou dizer, entrou Jesus aqui. Não é o Mateus, é o discípulo. E então ele produz ensinamentos e ele traz ensinamentos tanto... Você tem um vídeo que você fala muito bem disso. Eu vi os seus vídeos sobre Jesus também. Assista o canal do Guilherme. Embora esse podcast vai começar em um outro canal. Mas aí estão lá os outros vídeos, a gente vai deixar tudo linkado. Isso. É tudo colaborativo. Um chazinho. Então tem uma passagem do Evangelho de Mateus que Jesus fala assim, que é super citada. Mestre, por que você ensina em parábolas? Ué, ao povo eu falo em parábolas, mas a vós eu ensinarei os mistérios. Mas que te acho de mistérios é esse? Boa pergunta. Então. Por quê? Porque você abre a Bíblia, nos sinóticos é um monte de parábola. Parábola da semente de mostarda, parábola do... Bom samaritano. Bom samaritano. Então, o que são esses mistérios? Que era o que Shri Ramakrishna, depois, muitos séculos depois, fez com os discípulos, né? Ele ensinava para os discípulos leigos. Todo grande instrutor tem um nível, uma escola interna. Pitágoras tinha os acusticói e os matematicói. O Platão tinha a academia platônica, que só quem entendia geometria podia entrar, estava escrito lá. E aí, com o resto das pessoas, ele ia lá na praça, junto com o Sócrates, encheu o saco das pessoas. Isso, e tanto que até hoje tem aí uma conversa se Platão tinha doutrinas esotéricas, no sentido de reservadas ou não, porque tem as tal das doutrinas não escritas de Platão. Se o que ele escreveu na República era acessível ao público, mas também tinha outras coisas que não chegou até nós. Então, o mesmo com Jesus, né? E quando ele fala em mistérios, isso está dentro de um contexto de escolas de mistérios, que era uma coisa super comum naquela época. Quando a gente fala de Orfeu, o orfismo, os mistérios de Eleusis, os mistérios de Ísis, que Jesus passou no Egito, onde tinha mistérios de Ísis, onde tinha mistérios de Eleusis, né? Então, por que está falando em mistérios? Vem desse oculto, desse secreto, desse mistai. E que, por favor, isso seria gnose. Místico e mistério, qual é a etimologia? Que eu sei que você gosta também muito de trabalhar as etimologias das coisas. Eu sou formada em letras. Então. E a gente fica com um pouco mais de clareza sobre o que a gente está estudando, porque quando a gente fala de mística, as pessoas pensam, é tarô do shopping. Minha loja mística vende incenso e ametista. E gnomos, eu tinha aqueles gnominhos. Quando a gente fala em mística, a gente pensa na cabala da Madonna, no futebol místico, da numerologia, né? Ou a gente fala de um jeito assim, pejorativo, né? Esse misticismo. Tem que desmistificar. Desmistificar, exatamente. Mas mística, na verdade, vem de mistai, que é o misticós, que tem a ver com aquilo que é oculto, aquilo que é reservado, aquilo que está além. Uma vez eu vi uma tradução que dizia que é aquilo que a gente vê com os olhos fechados, né? Acho que é uma tradução livre, mas porque talvez aquilo que é profundo dentro de nós, né? Então, aquela pessoa que acessa os mistérios é a que busca a experiência mística, mas a experiência mística não é ter uma visão clarividente, não é falar com uma entidade, psicografar, incorporar. Não é psicografar, não é ver luzinha, nada disso é experiência mística, no sentido dos mistérios. Experiência mística é a união com o seu Deus interior. É modificar o seu caráter e a estrutura de como você entende a realidade por uma experiência direta. Exatamente, é uma experiência direta, é um processo de metanoia, um processo de transformação de consciência. Então você faz um processo de união, de não dualidade em si mesmo, você encontra aquilo que é divino dentro de você. Isso é mística. E aí, assim, de uma forma Jesus participou desse universo. Uma pergunta, assim, todo mundo fala de Jesus e os essênios, Jesus... O pessoal que não estuda história perde de vista o quanto que o judaísmo era, de alguma maneira, revolucionário. A doutrina hebraica era revolucionária em termos de teologia, quando você falava de um único Deus, né? Porque até para quem dizia, não se sabe se
zoroastrismo e judaísmo nasceram na mesma época, ou se o judaísmo se inspirou no zoroastrismo. Mas o fato é que uma religião monoteísta mesmo, for real, que tipo, não há um oposto como hoje no cristianismo católico, protestante, Sim. tem Deus e o diabo. Parece a Aura Mazda e Harimã, mas Sim. ali não, né? Elohim é a totalidade das coisas. Havia muito trabalho para poder defender uma ideia dessa num mundo que era majoritariamente politeísta, né? Ou panteísta e tal. E aí, a gente ouve dizer que Jesus, que era um garoto muito brilhante e tal, tinha 13 anos, estava lá dando lição de moral nos fariseus, e de repente, plim, agora ele já tem 30. E aí? Esse período dos 13 aos 30, há algo sobre isso dentro dos estudos gnósticos? Então, dentro dos estudos historiográficos, há controvérsias. E aí vão dizer, não sabemos, não podemos dizer. E aí que eu gosto de ir para os mistérios. Porque eu acho que a gente pode saber mais do que o que está registrado na história. Mas a gente tem que ter cuidado com as fontes históricas ao mesmo tempo que a gente faz isso, né? Não é sair inventando coisa. É muito difícil, essa linha tênue entre o aprofundar e o... Mas nos textos gnósticos não tem referências a biografias de Jesus. Textos gnósticos que eu chamo aqui a gente tem o cânone do Novo Testamento. São 4 textos, 3 são quase iguais, que os sinóticos são... né? E o de João, que é tardio, ele foi acrescentado depois. Sinóticos são os textos dos discípulos que viveram. Mateus, Marcos... Não, se bem que Marcos e Lucas não conheceram Jesus. Eles são de uma geração posterior. Pelo menos dentro do que eu entendo. Mas a gente tem outros evangelhos. Muitos outros. Além do de Tomé, que ficou muito conhecido, tem aquele filme Estigmata. Velho, você devia ser criancinha ainda. O Evangelho de Tomé, ele tem descrições de exercícios espirituais, né? Não é esse, mas tem essas descrições que não você é que ele deve ter descreve visto. assim, do tipo, faça assim, mas assim, que eles faziam coisas que você fala, isso aí é uma prática de meditação. Isso, tem prática de meditação. Nos outros, tem o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de... Tem o Apocalipse de Pedro, tem vários outros, e uns dos grupos gnósticos, que eles não usam necessariamente o nome de discípulos, eles não tem essa roupagenzinha cristã. Então, o que eu estou querendo dizer é, Jesus não veio fundar um cristianismo, porque isso é uma coisa que todo mundo já diz hoje em dia, está batido, mas não só não veio fundar um cristianismo, como ele é um iluminado, ou um sábio, como seria um Platão, como seria um Pitágoras, como seria um Shankaracharya, ou Abhinavagupta, né? Ou um Buda, né? Que essa é uma coisa legal, né? No caso da Índia ou da Grécia, que assim, olha, existiu esse mestre que foi super bacana, super batuta, incrível e maravilhoso, mas ele não é o único. Não precisamos criar um culto em torno dele. E eu não vejo Jesus como querendo criar um culto em torno de si mesmo. Ele estava ali cumprindo um trabalho dele, que era ensinar para aquela população com aquela linguagem, dentro do que ele viveu, experimentou e trouxe. E ele trazia práticas de contemplação, práticas de meditação, práticas de união mística, né? Vamos chamar. E tinha mantras. Tem um mantra que usa 5 vogais. Quais são? Nessa ordem mesmo? No meio de um texto, um papiro em cópita do século III, tem um quadrinho, tem o texto, aí tem uma imagem com o mantra escrito. A, E, I, O, U, formando um triângulo. Não me zoa não, porque na Índia, no sânscrito, que é R, e L, que é lá, também é vogal, tá? Tipo, sim. A R ora se comporta como vogal, ora como consoante. Então, por exemplo, Krishna. Esse é um som que a gente não tem, mas o R ali é vogal. Aliás, Krishna e Christus tem uma raiz aí que... E, inclusive, os cátaros, que é um grupo herege da França, lá no ano 1000, foram dizimados pelo Papa Inocêncio, que não era nada inocente, e pelo Filipe o Belo. Vem cá, deixa eu te matar, querido. Que não era nada belo, por causa de disputas de terras, era um problema político. De novo, e eles usaram a Santa Inquisição para dizer, eles são hereges, eles estão deturpando a mensagem da igreja, vamos matá-los todos. E foi o que deu aquela história lá do passem a faca, você já deve ter ouvido falar, que eles entram numa cidade e aí matam 22 mil pessoas na espada. Qual é a história calma, segura os cátaros aí. Que os cátaros usam um mantra, é só isso que eu queria dizer. Mantra, esse aí é o... Tem um canto cátaro, vocês botarem no YouTube, vocês encontram Le Boyer, é o boiadeiro, né? E ele canta e aí eles fazem, porque os cátaros são reminiscentes da tradição gnóstica. Nossa, que chegaram na França. Eles veio do maniqueísmo,
que não tem nada a ver com o filme da Disney, o bem contra o mal, o maniqueísmo é muito mais profundo que isso. E tem essa questão do dualismo, sim, mas tem outras coisas, e aí ele chega nos cátaros, né? Mas aí Jesus, ele vem trazendo essas práticas e esses ensinamentos reservados, secretos. Então, quando encontram lá no Egito, em 1945, 52 textos, tem 4 na Bíblia, além das cartas paulinas, e encontram 52 a mais no Egito. Né? Desses 52, 48 são inéditos. E esses 52 textos... São de um grupo gnóstico. De fato, eles tinham validade histórica. Eles são documentos... São datados por carbono 14 pelos estudos linguísticos, historiográficos, e eles são de volta do ano 100 até o ano 300. É um material que foi traduzido do grego para o copta, que é a língua cristã do Egito. Que é um cristianismo super mais místico, né? Que é onde veio os padres do deserto. Provavelmente quem salvou esses textos foram os monges do mosteiro de São Pacômio. Santo Antônio e tal. Santo Antão, São Pacômio, esses mesmos. Que ensinavam meditação e que falavam da luta contra os demônios, só que de um jeito bem, bem da hora, bem legal. E eles que salvam esses textos. Tem, inclusive, um documentário muito legal. Eu já falei dele várias vezes sobre o Padre Lázaro. Não sei se você chegou a ver. Você escrever Father Lazarus no YouTube. É um padre do deserto. Ele é australiano. Não sei se ele já morreu. Mas ele era australiano, ateu. E a mãe dele morre, ele entra em crise. Ele sai viajando pelo mundo. E eu acho que um bispo de Constantinopla manda ele pro Egito conhecer os padres do deserto. Ele vira um super yogi. Que legal. Tem documentário sobre ele super velhinho ali, fazendo as meditações dele com várias prostrações numa caverninha lá nos cafundó do deserto. Eu tenho muita vontade de ir para essas regiões para conhecer. Faz uma viagem para lá, eu vou com você. Como todo místico, né? Como todos os místicos, eles são perseguidos dentro do seu próprio caminho, né? E são mortos a rodo lá, né? E você sabe que os padres do deserto foi quem influenciou a Teresa d'Ávila na Espanha em 1500 a meditar. Uau! Ela conta que na juventude dela, ela leu, teve acesso na biblioteca do pai dela, textos dos padres do deserto. E aí que ela não inventa, né? Ela traz de volta essa tradição da meditação cristã, que é uma meditação silenciosa, que é diferente de ficar rezando o terço. Que ela fala, não, é um mergulho no interior de si mesmo em busca do diamante. Olha só, e agora... Quem tá trazendo isso de novo na tradição cristã é Don Lawrence Freeman, né? Junto e o John Maine. Com o John Maine, o mestre dele. Conhecer eles é muito bom. Você conheceu o John Maine vivo ou não? Não. Eu tive com o Don Lawrence várias vezes aqui no Brasil. Ele é um cara muito legal mesmo, assim. É uma pessoa com uma qualidade de grandeza do coração, assim, que você fala, uau, que pessoa E aí incrível. a gente precisa recuperar essa... Porque não é só as tradições orientais que têm práticas meditativas. O cristianismo também tinha. Então, a pessoa vai se identificando com o que ela tem mais afinidade. Né? Você, claramente, tem mais afinidade com a Índia. Eu gosto muito da Índia, mas eu não sinto isso que você sente, de uau, eu sinto mais com a tradição ocidental. Mas se a gente pode recuperar em outras tradições essas práticas, a gente dá oportunidade para as pessoas poderem ter acesso a práticas realmente transformadoras, né? Qual é a pira da gnose? Que a gente Qual é a pira da... Eu tô enrolando, eu não tô falando da gnose, né? Daqui a pouco, ó. O que tinham nesses textos? Então, o que tinham nesses textos? Esses textos vão falar... Tem a parte do mito, que é polêmica, e a parte do ensinamento. Mas vamos Fala da polêmica primeiro. Vamos falar da parte polêmica. Esses textos, o pessoal que não gosta dos gnósticos... Vou falar mal deles, né? Vai falar assim, eles são os dualistas que dizem que o mundo é mau. É isso que aí você vai ouvir dos padres. Arcontes e Escambau. Os arcontes e Escambau. Então, que Deus é o Deus do Antigo Testamento, Jeová, lá que manda matar as criancinhas, aquele Deus vingativo lá, é um Deus mau. Até você está falando do politeísmo, né? Na verdade, a gente vai lá para a Síria, lá para outras coisas, Mas era mal mesmo. Era mal mesmo. E era um Deus vingativo. Era um Deus que falava pra todo mundo, toca o puteiro aí porque eu quero. E ele queria ser cultuado. E aí os textos gnósticos vão dizer assim, esse Deus, ele é um arconte, ele é um artífice, ele é um criador da matéria psíquica e do mundo material. É um demiurgo, mas não é o mesmo demiurgo do Timeu de Platão, é um demiurgo mais... Eu, no meu livro, eu relaciono ele com a avidya, que é a ignorância, porque ele é chamado de Samael. Chirico Teixeira vai dizer... No texto gnóstico, eu não estou inventando, não. Chirico Teixeira vai chamar a criação de Mahamaya a Vidya. Ele associa as como três se ele fosse esse Mahamaya, essa grande ignorância, que é uma cegueira que não enxerga o aspecto espiritual da vida. Então, ele é responsável apenas pelo aspecto material e psíquico, que é as nossas emoções, as nossas volições, as nossas paixões. Então, ele é chamado de Yaldabaoth. Quando a gente joga isso pra interioridade, que é o que toda mística fala, né? Ao invés de você literalizar,
O Idris Shah fala isso de forma muito bela. Você literalizar uma mística é matá-la, né? É, porque você pega o mito e fala assim, vou cultuar você como um bonequinho, né? Porque quando você tá falando disso, pra mim é tão claro que no macrocosmo, beleza, é o mundo. Mas eu tô vendo isso pelo aspecto do microcosmo. No aspecto esse do criador microcosmo. esse criador imperfeito é o sujeito que se pensa centro do mundo. Sou eu também. É o meu eu completamente cagado. Eu obscurecido pela ignorância. Então, no texto gnóstico, a gente encontra em 4 textos diferentes, no apócrifo de João, tem o Evangelho de João e tem o apócrifo. O apócrifo quer dizer secreto ou reservado. O livro secreto de João, no Realidade dos Arcontes e no Sobre a Origem do Mundo. Nesses 3 tem um trecho que fala assim, e a mãe do mundo, que eles chamam, que é a Sofia, a sabedoria, ela decai no mundo divino, do pleroma divino, que é a totalidade divina, e ela meio que cai como a alma precisa cair nos mitos gregos, né? E ela tem um desejo. E a partir desse desejo, ela resolve criar sem a sua contraparte na unidade. Ela resolve criar a partir de si mesma. Porque... Nossa, isso parece tanto Tantra de Abhinavagupta. Então, parece, eu sei. Porque a Sofia, os gnósticos desenvolvem um sistema cosmológico, uma cosmogênese de forças e poderes cósmicos universais que são duplas, discisígias. Então, é macho e fêmea. É tudo andrógeno, mas são pares. Parece tanto. E aí ela resolve se separar da unidade e ela olha para baixo em vez de olhar para cima. E quando ela olha para baixo, ela tem um desejo, uma volição, e ela, por desejo, ela cria. Só que ela cria uma coisa defeituosa, porque ela cria pela metade, está faltando a contraparte do espírito. Ela cria só a partir do seu poder criativo. E quando ela cria, surge esse ser, que é meio deformado, ele é uma serpente com cara de leão. É o Yaldabaoth. E aí ele diz... eu sou Deus e não há nenhum Deus além de mim. E aí ela fala, que cagada que eu fiz aqui. E aí ela pega ele e joga ele pro caos, e envolve ele numa nuvem para que os poderes superiores não vejam o que ela fez. É bem bonitinho. Não olha aqui, não. E aí, isso vai representar justamente esse nosso ego que quer ser cultuado, que é ignorante, que não enxerga o aspecto divino de nós mesmos. Vocês entendem que a grande parada da mística é criar uma forma simbólica e analógica para falar sobre nossa experiência subjetiva nesse mundo. Não é literal. Não. Ainda que, sei lá, a gente descubra a razão do mistério da existência, nenhum místico estava preocupado em explicar por que o mundo é tal como é. Ele estava preocupado em explicar como a gente percebe o mundo. Né? Uma pessoa que investigou muito bem isso dentro dessa perspectiva que você está dando é o Jung. Ele vai analisar o simbolismo das religiões a partir dessa perspectiva psicológica, que não é psicologizar a experiência espiritual, mas entender esse mundus imaginalis, isso que está além. Que quem faz isso muito bem é o Ibn Arabi. O Ibn Arabi comentando o corpo. A gente está bem afinado. E tem um texto gnóstico dessa grande biblioteca descoberta no Egito, que eu estava te contando esses muitos textos, que é o Evangelho de Filipe. Então, não foi só Mateus, Marcos e Lucas, teve outros, né? E o de Filipe tem uma passagem que diz assim, a verdade vem ao mundo envolta em símbolos. Uau! Tá lá essa frase. Então, a gente precisa entender que não é literal. Uau! Eu já ia fazer uma piadinha, falar do meu Felipe ou do seu Felipe. Não o Evangelho de Filipe dizia, estou com sono. Estou com fome. Olha como você se veja. É, muito legal. E a verdade vem ao mundo... envolto em símbolos. Uau! E aí a gente precisa encontrar o significado desses símbolos para acessar a verdade, que é a que liberta. Você sabe que é engraçado? Porque nem a filosofia com racionalismo e nem a ciência fora da filosofia, né, a ciência laboratorial, me parecem abertas à ideia de que não, a nossa cognição não dá conta do rolê todo. Não dá mesmo. E assim, ou a gente cria essa abertura que os antigos faziam. Não estou dizendo aqui, gente, eu não estou fazendo uma ode à antiguidade, a lá o... Até porque a gente gosta da ciência, não é, Guilherme? Sim, eu não estaria me matando nesse mestrado se não fosse isso, mas assim... O Edgar Morin fala muito isso, né? Sobre a gente admitir que o paradigma científico tem o seu lugar, ele é importante, ele mudou a história do mundo, mas isso não faz com que a gente crie essa arrogância que é quase da adolescência, né? Sim, em termos de sociedade, é coisa do adolescente. Tudo que veio antes, meus pais são velhos, isso não presta. Cancelamento universal. Isso, a maturidade adquire a tua experiência com o momento, mas olha para trás e veja o que tem de bom. E o que há de bom nas sociedades antigas
é essa capacidade de representar o subjetivo pelo simbólico, pelo sutil. Por isso que quando o Jung começou a estudar os gnósticos, porque ele pirou, né? Ele ganhou de presente os originais cópitas do primeiro Códice. Códices são livros encadernados, eram 13 nessa descoberta, e o primeiro foi dado para o Instituto Jung como presente de aniversário de 80 anos dele, porque ele estudava os gnósticos. E ele fala que quando ele estava lendo eles, ele falou, pela primeira vez na vida, eu senti que eu encontrei amigos que me compreendiam. Uau! E aí, quando ele fala lá naquela gravação famosa que ele tem, que se ele acredita em Deus, e ele fala, I know, eu sei, ele está sendo gnóstico. Porque o gnóstico é aquele que conhece, gnose é conhecimento, mas é esse conhecimento noético, esse conhecimento das coisas divinas, esse conhecimento que vem para uma experiência desveladora. Né? Não é um conhecimento que eu li num livro. É muito profundo, é muito bonito. E, bom, nós tínhamos grupos... Então, Jesus vai ensinar isso. Isso, e aí... Ele vai ensinar esse caminho. E ele vai ensinar que esse Deus que cria o mundo é só uma força construtora. Ele não é o pai, naquele sentido que ele coloca do bem, a totalidade, o absoluto. Quem é a totalidade absoluta? Não é porque não é um ser, não é uma pessoa, não é um algo, não é uma coisa. Então, é o reino de Deus que está dentro de nós. Aí, Caio Fábio, você está percebendo que você é super gnóstico? Porque tudo que você fala, que Deus não existe. O Caio não gosta muito dos gnósticos. Ah, mas ele tá ali, ó. Tudo que ele fala tá muito... Ele não gosta, é? Não, curioso, mas é porque isso. eles são educados, assim. Né? É. Às vezes falta um acesso por outros meios que Será que ele leu esses textos? Porque, nossa, que incrível. Então. Então, Jesus vai ensinar que a centelha crística, na verdade, Cristo não é uma pessoa. Cristo é um título, igual o Buda é o título aí acho de que é o Siddhartha. problema do Caio, porque ele gosta de Jesus, para ele. Aí os gnósticos vão falar que Cristo é uma entidade, não no sentido espírita, assim, mas é um ente, no sentido grego. No sentido teosófico, né? Filosófico, Ou Christos. É metafísico. Não. A teosofia bebe disso, né? Pra falar mas aí a teosofia também distorce um pouco, às vezes, na geração. Personaliza, na geração pós-Blavatsky, que vira o Cristo que vem. E é o Krishnamurti. É o Krishna, coitado. Que falou... Coitado. Cristo de... Ele não merecia aquilo. Mas aí a gente vai entender isso como a centelha divina dentro de nós. Que aí no Evangelho de Tomé, Jesus vai dizer, aquele que compreender essas palavras conhecerá os segredos do todo. Uhum. Quem conhecer a si mesmo conhece o todo. Então, aquele micro-macrocosmos. E esses grupos seguiam com suas práticas. Hoje, depois que eu conheci as práticas tântricas, sua complexidade e a facilidade que dá pra você pirar fazendo essas coisas mais herméticas... Tem que ser reservado. Tem. Eu consigo entender por que são rahasas. Eu conversei muito isso com a Swamini de Tattva Mayananda. Ela é brasileira, a antiga Brahmacharini... Ai, meu Deus. Deu branco. Tilaka. A Tilaka, ela é da linhagem do Dayananda, e toda vez que eu falo de algum estado e tudo mais, ela, olha, mas isso aí é sempre tratado como um mistério, é um rahasya, é um segredo. E eu comecei a entender que, assim, divulgar essas coisas assim, abre um espaço para sandice, para o delírio, para desqualificação, né? Porque não é sobre teorizar ou ficar tentando provar em categorias lógicas, mas não porque não seja provável, não porque não tenha a sua própria lógica interna, mas é porque depende do desenvolvimento de um outro tipo de percepção, né? Uhum. O Idris Shah fala muito isso, né? Que o trabalho de um mestre, no caso do sufismo, é criar aberturas, né? De promover aberturas para que, através dessas aberturas, outros órgãos de percepção apareçam aí para você conseguir perceber a realidade diferente. Senão, é como você tentar explicar cor para um cachorro. Sim. Não importa quanto você conceitue o que é azul ou o que é vermelho. Você tem que ter a experiência. Exato. Ele nunca vai ter categorias de experiência para saber o que é isso. Tá, e aí a gente tem, ao longo da história, esse movimento divulgando essas verdades a partir de exercícios e práticas e de uma sadhana, né? Sim. Um modo de vida também. Sim. Em que momento isso passa a ser perseguido, proibido, escondido, ocultado? Oficialmente em 367. Uau! Do Concílio de Nicéia. Não, o de Nicéia foi em 25. Mas foi o século que tudo começou a se organizar na instituição. Então teve um bispo chamado Atanásio de Alexandria que baniu os textos. Por isso que eles foram escondidos em jarros dentro de cavernas lá no Egito para serem salvos. Porque os monges do deserto viam valor naquilo e falou, não vamos destruir. Só que quem era pego com o texto, tava lascado.
Então, mas começou antes, começou lá pelo século II, com Irineu de Leão, que ele escreve contra as heresias. Na verdade, era um cara que não entendia gnose, provavelmente nunca teve uma experiência interior profunda, e era só um teórico religioso, e ele ficou pé da vida com os gnósticos, meio atacado, assim. Eu brinco que ele teve ataques de pelanca no livro dele. Porque você lê o texto dele, é engraçado, ele tá claramente com raiva. E ele fala assim, esses gnósticos, eles dizem que tem mais textos do que de verdade tem. Eles ensinam coisas que não é o que foi dito. Mas ele está falando isso no ano 180. Então imagina a gente fundar uma religião baseada num cara que viveu em 1830. Você acha que eu também não estou muito distante? Né? Então, esses grupos, não existiam cristianismo, existia cristianismos, não existia uma igreja. Existiam diversos grupos heterogêneos, cada um com sua coletânea de textos, alguns em siríaco, alguns em grego, alguns em cópto, alguns tendendo mais para metafísica, outros mais para prática ascética, monástica e assim por diante. E todos os apóstolos, e tudo ia trocando. Eles fundaram suas sangas, eles fugiram. Né? O mestre foi assassinado. O mestre foi assassinado e eles também, Para os gnósticos, Jesus não morreu para salvar ninguém. Ele foi emboscado e assassinado. E aquilo foi uma tragédia. Não era o plano de Deus matar Jesus. Então, era um mestre que teve a sua vida interrompida e teve que dar conta de continuar de outra forma. E aí os gnósticos vão desenvolver a ideia da crucificação gnóstica, que não tem nada a ver com a paixão de Cristo, mas é a ideia do espírito que é crucificado na matéria. E aí a pessoa que se ilumina, ela adquire uma veste de luz que ela é capaz de ressurgir de entre os mortos, mas não no corpo físico. Os gnósticos acreditam na ressurreição. Não, dessa ressurreição, não física. Mas eles acham que Jesus voltou e continuou ensinando? Sim. Mesmo tem assim, isso um é texto admitido. gnóstico chamado Pisofia, que é muito famoso, muito mal usado em algumas seitas, inclusive, que tipo diz aquela do abusador lá? Isso, aquela lá, do Deus cego. Que diz que ele apareceu numa veste de luz e passou 11 meses ensinando. E aí tem diálogos entre ele e 18 discípulos. Não 12, 18. Incluindo mulheres. Madalena, Marta e outras. Salomé. Uau! E aí eles batem... esse texto também tá naqueles de Carbono 14, que são super antigos. Esse também foi encontrado no Egito. Só que ele foi encontrado um pouco antes. E esse texto fala do pós-morte, fala do que acontece com a alma quando é julgada no pós-morte. Não tem inferno eterno nem céu nos gnósticos, eles são reencarnacionistas. Só que não nessa visão evolutiva do espiritismo, não é positivismo, assim. Eles falam que a gente volta para o mundo quando a gente ainda não se libertou das garras da ignorância. Sansara. É a mesma... É engraçado que eu sempre falo isso, que a única doutrina que vai falar de reencarnação como uma coisa supimpa, da hora e maravilhosa é o espiritismo, né? Sim. E a Blavatsky um pouco, assim, a teosofia um pouco. Que é a evolução da Mona, que ela vai falar. Exato. Né, que ela mistura Leibniz com mística. Adoro Leibniz. Eu gosto também, mas às vezes eu fico um pouco puto quando ele fala que esse é o melhor dos mundos possíveis. Eu falei, não, tem que filtrar. Mas é muito legal que eles falam sobre o pós-morte, porque eles falam de uma visão bem... Parece orfismo. Se um dia você ler algum fragmento... O que é orfismo, para quem nunca ouviu falar? Minha mente dá voltas. O orfismo é a tradição de mistérios da Grécia Antiga, que veio antes de Jesus. Então, o Orfeu, que é aquele filho dos deuses de Apolo. Ele amava Eurídice, ela foi para o Hades, ele tentou resgatar ela do Hades, mas no finalzinho ele perde ela porque ele olha para trás. Acredita-se entre os orfistas que ele tenha sido um personagem histórico, não? Não, ele é um mito, claramente ele é um mito. E ele olha para trás porque ele ainda tem um desejo que prende ele ao mundo. Sansara. Olha só. Bom, e aí eles vão falar que a alma é imortal e que ela pode retornar aos deuses. Só que ela só vai conseguir retornar aos deuses quando ela beber das águas de Mnemosine, as águas da lembrança. E os gnósticos vão falar basicamente isso, que a gente morre e a gente recebe um novo corpo dado pelos regentes do demiurgo a partir das ações que a gente cometeu na vida anterior. Karma. Só que a gente continua preso nessa até a gente encontrar os mistérios. E por isso que Jesus vem ensinar os mistérios. Porque os mistérios te dão um selo na testa, é assim que eles colocam, que aí a Virgem de Luz, que é dentro do mito é a deidade feminina que recebe você nos portões do pleroma divino. Ela reconhece que você tem o selo, permite que você não esqueça e que você passe para além dos arcontes. Engraçado, porque... Quando você lê Hermann Hesse, que é um autor romancista alemão, muito bom, dos meus autores favoritos. Eu lia o primeiro livro que eu li dele é Damien. E é muito gnóstico, me parece, né? Porque até a ideia do selo na testa, que é a marca de Caim lá no Damien, não sei se você leu. Não, esse é um livro muito curioso. O Siddhartha.
Então, é um dos meus livros favoritos da vida. Eu li várias coisas do Hermann Hesse. E eu achava que ele era... Eu comecei a ler o Damien na adolescência, eu cheguei até uma parte, era meio estranho. De repente você vai avançando e o rolê é completamente outro, assim, é um negócio bastante místico, né? E ele fala justamente disso. Agora, sei lá, vai querer chegar em casa, vai ler esse negócio e vai falar, olha, é isso mesmo, tal, porque nós somos nerd assim. Então, sabe aquele papo chato de igreja, de se a salvação é pelas obras ou se é pela graça? Os gnósticos vão falar que é as duas coisas. Porque você só tem bons renascimentos para ter acesso ao ensinamento que te liberta se você te fizer boas obras. Mas você só consegue se libertar se você recebe a graça. Só que a graça, para os gnósticos, é o derramamento do divino na sua alma. É toda a ideia do Tantra não dual e do Vedanta. Por isso que o simbolismo da tradição do grau, o cálice, na tradição gnóstica, tem a ver com isso que você estava falando, do se abrir para a experiência, do abrir um espaço, né, que você colocou. A alma seria esse cálice. E a alma precisa receber o espírito para ela fazer a união. E os gnósticos, lembrando do Tantra, vão falar de câmara nupcial. Então, o quinto segredo dentro do Evangelho de Filipe, que são 5 práticas reservadíssimas que eram feitas, o quinto e último é a câmara nupcial. Só que não tem nada a ver com casamento. Nem com sexo. Nem com sexo. Porque é a reunião da polaridade. É a união da alma com o espírito. O retorno à unidade. E aí a gente passa, porque assim, século XX até agora com essa história do Hermann Hesse, do Jung, um monte de gente foi super influenciada, porque, poxa vida, descobrimos textos da época de Jesus, que é, sem dúvida, o personagem mais icônico da história do Ocidente, né? Assim, o cara que marcou o paradigma do Ocidente e tal. Só que aí começa a surgir um monte de grupos, né? Porque, assim, esses exercícios, de forma prática, se perderam, né? A gente não sabe, por exemplo, se os padres copta, que são contemplativos, os fazem em segredo, porque a gente não tem acesso. A gente não sabe, sei lá, se o Zicasmo na Grécia, no fim das contas, com aquelas meditações deles, não fazem essas coisas. A gente desconfia e quer acreditar, né? Mas a verdade é que um monte de gente começou a aparecer por aí dizendo, agora nós somos a nova gnose. Eu vou ensinar a gnose para vocês. E aí você dá aula sobre isso. Então. E aí eu resolvi fazer uma divulgação mais aberta desse assunto justamente porque eu estava ficando angustiada de ver o assunto ser maltratado como ele estava sendo. Eu falei, gente, não é isso, gnose. E aí, quando eu comecei a ensinar, porque eu venho lá dos tempos do Orkut, a primeira página de gnose minha era do Orkut e eu era a dona. Então, eu queria que as pessoas tivessem acesso a esse outro Jesus. Esse Jesus que não é um cara moralista chato e nem só um revolucionário da Judéia que não acredita em nada, mas que tem uma prática interior, né? Então, eu queria que as pessoas conhecessem esses textos, porque eles foram... o acesso a eles foi vedado a nós. E foi uns caras lá no século IV que não tem nada a ver comigo, que decidiram por mim o que eu vou enxergar como cristianismo. E isso não está certo. Então, eu comecei a divulgar os textos, comecei a trabalhar com as traduções desses textos, e aí começou a vir essa galera de umas seitas que se diz gnóstica. Mas é muito esquisito, porque o fundador deles usa o nome do grande inimigo dos gnósticos, né? Samael. A ignorância cega, que é o veneno de Deus, que é Samael, é dito nos textos gnósticos que é o mal a ser vencido. Ele é o último chefão ali. Se fosse um videogame, ele seria o chefão. Ele fez bem esse papel para os seguidores dele, né? Sendo um abusador desgraçado. Exatamente. E aí é um cara que se apropria da tradição, e isso tem muito hoje em dia, né? A gente tenta, você, outras pessoas muito bacanas, tentam ser aí fontes de estudo idôneo, eu acredito. Porque tanta porcaria que tem, assim... E a gente tem que fazer esse trabalho de limpeza, de viveca, né? de discernimento espiritual. E aí ele se apropria dessa tradição, começa a usar os termos, mas o que ele apresenta não é o que está nos textos. Vira uma doutrina de conteúdo sexual, assim. E o conteúdo dele é extremamente homofóbico, é totalmente bitolado numa moral medieval de reprimir e falar mal, fazer mal para as pessoas. E a ênfase da prática espiritual dele é fazer viagem astral. Só que para os gnósticos descrevem o mundo astral, em outras palavras. Eles falam das entidades, dos daimones, das forças, dos poderes. Tudo isso para eles tá sob o jugo desse grande mal. Isso aqui não é a verdade. A verdade está além. A verdade tem que ser encontrada além, mas dentro, né?
E que é muito louco, porque... O papel que ele faz é de destruição por dentro. E o exercício dessa pira de eu vou me tornar uma pessoa poderosa espiritualmente através das práticas se dá com repressão sexual, né? Sim. Você tem que praticar sexo, mas ejacular é um pecado. Te manda pro inferno. Meu Deus, teu orgasmo é pecado. E não há outra forma. Isso é feito desde Gengis Khan, isso é feito no nazismo. Não há forma de você bitolar, fanatizar e deixar violentas as pessoas do que reprimir sexualmente, assim. Você cria uma legião de gente biruta. E você cria danações e punições, e aí a pessoa vai ficando controlada, né? É uma seita coercitiva, basicamente. E você reprimir e culpabilizar o sexo deixa a gente nesse estado de guerra, né? Você fica ali, se você me mandar matar, eu mato, porque eu tô... Porque o trabalho gnóstico, na verdade, porque eles falam que você tem que enfrentar os arcontes, que são essas forças que nos dominam. Mas essas forças, elas vão representar os vícios. Só que você não reprime os vícios. Você transforma ele na virtude correspondente. Você pega a raiva e transforma em paciência. Você deixa de ser controlado por ele. Que é diferente de você ficar só se reprimindo, achando que isso vai te levar a algum lugar ou vai te dar um grande poder. Porque hoje em dia a pira é por poder, né? Não é por iluminação, não é por verdade, não é por sabedoria, justiça, bondade. É por poder. Eu quero ser poderosão, eu quero mostrar que eu sou o guruzão e tal. Então a pira acaba sendo outra, né? É engraçado porque, de novo, por que isso deveria ser mistério e por que isso deveria ser ensinado de forma pedagogicamente organizada através dessa coisa paramparada das mestras e mestres transmitindo pouco a pouco. Sim. Porque as pessoas acessam isso e não só seitas desse tipo extremamente perigoso. E, gente, assim, eu só fui bastante crítico porque vocês não têm ideia, o tanto de gente que me procura, que procuram a Laia. É muito sério. Profundamente machucados, assim. De verdade, essas pessoas ficam com traumas pro resto da vida, com questões emocionais e existenciais a lidar que às vezes não curam, assim. Pessoas cuja mente foi aquele termo em inglês, né? He's broken, né? A mente foi partida. E às vezes se afastam no caminho espiritual que tinha um ímpeto de ter. Cria ojeriza, porque né? cria tanto trauma que atrapalha. É assim, eu tenho várias pessoas que participaram desse caminho e que tem todo o esquema da seita, né? Tem. Eles me acolhem, me fazem me sentir pertencendo, que é a coisa que a gente mais quer. Fala mal dos outros. Exato, eles são os inimigos. E eles têm um discurso muito assim de... você não pode estudar é ser dominado pela mente, tem que praticar. Às vezes eu recebo no meu canal uns... Cadê a sua prática? Mostra a sua prática. Mas eu não falo da minha prática pessoal. Mostra a sua prática? Eu quero mostrar os ensinamentos que eu tô divulgando. A minha prática é comigo, sabe? Mas eles ficam nessa de... Engraçado, porque aí, de novo, a gente vai falar sobre prática, né? Um yogi mostra a sua prática. Eu acho curioso isso, porque não tem como você demonstrar o que você está sentindo. O que eu fiz lá quando eu fiz o Retiro das Fogueiras foi dizer, eu sou uma pessoa comum, mas consegui ficar ali os 5 dias em volta da fogueira e o sol, pararapapá, para dizer, existe um caminho para a prática, é ela que leva a experiência, mas não dá para você demonstrar o que você está passando ali dentro. Não. E você mostra sendo quem você é no dia a dia também. Você sabe que existe uma escola de Vedanta, a Vivarana, que eu até tenho um posicionamento bem diferente, porque eles acreditam que são os estudos, a exposição ao texto, aquele conhecimento que vão te iluminar. Que meditação é só para acalmar a mente e deixá-la clara e receptiva a esse estudo. Eu não concordo com isso, eu acredito que existe o elemento da experiência direta, mas eu entendo eles darem essa ênfase tão fundamental a estudar para você limpar, preparar, dilapidar as categorias do teu intelecto, da tua mente, do teu raciocínio, para você não cair nessas armadilhas. Porque ao mesmo tempo que existem essas seitas super perigosas, tem algumas pessoas que me parecem bem intencionadas, mas elas criam umas piras que são verdadeiras histórias de ficção. Tem um cara específico, assim, que, ele desenvolveu... Depois em off eu conto pra você quem é. Que é muito estudo, mas não vai pra lugar nenhum, assim. Não é isso. Não. É que o estudo, ele começa a não ter uma linha guia. Por isso que eu falo que é importante ter a tradição, né? Pro mestre te transmitir aquilo que foi ensinado pra ele lá atrás. Porque a pessoa começa a derivar tanto e ela cria uma verdadeira salada de ficção fantástica dentro da própria cabeça. E na prática, falar desses mistérios é só por uma única coisa. Né? Até um cara veio me dizer esses dias, eu achei tão curioso, ele falou assim, nenhum guru jamais explicou como sair do sofrimento. Nossa. Isso é só todo o rolê deles. Entender o que é sofrimento, por que ele existe, como sair dele, é só tudo que eles sempre disseram. Dar método sobre isso, dizer que é um trabalho muito delicado, que você precisa de fundamental coragem para sair desse lugar. Mas aí, quando você perde isso de vista, que todos esses conhecimentos não são para entreter o nosso ego de mais material de ficção fantástica. Ao contrário, é para trazer a gente para uma realidade muito prática. Uma realidade prática na qual a gente viva melhor, se dê com o outro melhor, enxergue a vida de uma forma melhor. Se você não é capaz de transformar conhecimento espiritual em praxis,
ele é só perda de tempo, Não é né? pra você se exibir. Exato. E aí eu fico muito triste, né? Porque às vezes eu escuto, né? Não é falar mal dos outros, mas é apontar os perigos que a gente enxerga para que a pessoa tenha escolha de ver outra perspectiva. Porque eu estou tentando divulgar um ensinamento ou um acesso a um texto original que eu acho que tem relevância, a pessoa pode não concordar comigo, ela pode ter acesso e falar, não, isso aqui não é para mim, tudo bem. Mas conheça pelo menos, né? Leia. Mas conheça. Mas aí quando uma pessoa se apropria, ou um grupo se apropria daquilo que aquele texto representa, é como se você matasse por dentro uma tradição. Então eu quero facilitar esse acesso a esse Jesus hierofante, mago, filósofo, iniciador, né, mistérico, justamente para fortalecer essa tradição e mostrar que pode ser um caminho para algumas pessoas e outras pessoas vão encontrar outros caminhos, mas não destrua a chave do acesso, né? E então, na prática, quem quiser vivenciar a gnose, é possível hoje? Sem essas maluquices todas? Eu acredito que é possível, mas você não vai encontrar numa escola por aí. Você não vai ganhar uma carteirinha e dizer agora que você é membro, você é agnóstico. Né? Porque às vezes a gente vê isso. É possível você interiorizar um ensinamento, transformar aquilo numa realidade na sua vida, usar as práticas de meditação e, como dizem os Rosa Cruzes, que eu gosto muito também, os antigos, busque e encontrarás, né? Que é Jesus que dizia. Se você desejar fazer parte da nossa augusta fraternidade, eles dizem lá nos manifestos Rosa Cruzes, deseje e manifeste essa sua vontade e nós te encontraremos. Porque a verdadeira eclésia gnóstica, ela não é uma igreja física. Não é um clubinho. Não para mim, pelo menos. Uhum. E falando em prática, antes que eu esqueça, eu trouxe para você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, é que você me falou da outra vez, eu falei, eu vou dar para ele. Meu livro. Olha só, deixa eu... Aqui, né? A Gnose de João, o Apócrifo, o Hino e a Cruz de Luz do Essênio Gnóstico Yohanan. Muito obrigado, poxa. O que a gente vai encontrar nesse livro? Então, nesse você vai encontrar uma descrição de uma prática. Tem esse hino de Jesus, é um ritual que Jesus fez, uma dança circular que ele faz em movimento, invocando uma teurgia, no sentido da magia elevada. Era esse trecho que eu estava pensando, porque eu li isso. Ele invoca os poderes da luz que se manifestem entre nós e se tornem nós mesmos. Eu li isso no livro do Rafael Lefort, dos Mestres de Gurdjieff. Sei. Esse cara vai pro Oriente para entender qual é que era a pira do Gurdjieff, quem é esse cara que chegou, né, dando pé na porta e tapa na cara de todo mundo. O Gurdjieff foi um mestre que ninguém sabia o que ele era, ensinava o quarto caminho. E aí o Rafael Lefort descobre, poxa, ele era um sufi. Sim. E ele descreve experiências lá com esses caras que... Gente, sério, vocês acham que mestres espirituais são bravos? Sei lá, nos livros que vocês leram, lê esse livro aí, você nunca vai ver um cara tomar tanto esculacho de um mestre espiritual. Não são gratiluz mamão com açúcar. Não, nossa, sério, assim, ele tá na loja de tapete, o cara fala assim... O mestre que ele não sabia que era mestre, fala assim, o que você acha desse tapete aí? Ah, eu acho que ele é legal. Você é um ignorante, não sabe nada de cor, você é a pulga do cocô do cavalo do bandido, seu verme. E o cara fica, não, meu Deus... E nesse livro, que é magnífico, ele cita esse exercício. E ele vai evocando os números, né? Enquanto ele vai fazendo essa... É a unidade, a díada e a tríade. Ah, então acho que é isso mesmo. Onde que tá? Ah, tem que achar aí. Não. Comprem o livro da Alaia e aí leiam. Você tem o mito completo do demiurgão e os arcontes, é a parte divertida, simbólica. Que não é pra literalizar, tá? Não são ETs, eles não vão trazer uma mensagem... Eles são forças dentro de nós também. Essa é outra pira, né? Ah, eu sofro com essa. Nossa, então, esse é o outro grupo que associa com ET e Avatar. O fim do mundo, um monte de coisa. Aí, desculpa que eu derrubei dentro da minha bolsa. Imagina. Eu tava novinho. Olha, tem uma... Ah, meu Deus. Tem uma dedicatória, não vou mostrar pra ninguém. Tá bom. Vou mostrar sim. Que o caminho sempre seja luminoso ante teus olhos. Muito obrigado. Eu tô muito feliz de ter essa conversa. Eu queria saber o seguinte. A gente estourou o teu tempo. Não. É só uma... Inclusive, você vai voltar outras vezes. E eu queria saber uma coisa. Para estudar contigo, o seu pai ainda também dá aulas? Então, nós somos um grupo difícil.
Eu tenho um canal no YouTube, que você conhece, Sim, até já. A gente Viver já fez Calaia. Eu vou ter que chamar pra ele um dia. Eu sou muito ruim nessas coisas de trocas. Collab. Me lembra que eu preciso chamar. Eu tenho um canal que eu gravo toda semana, tem vídeos lá públicos, e tem quem quer fazer membro, quem quer ser membro, fazer parte lá do nosso estudo ao vivo e do grupo do Telegram. A gente está estudando atualmente o Evangelho de Filipe, que é muito complexo. E aí eu sempre trago novas passagens com reflexões que eu trago, mas agora eu fiz uma pausa para estudar os mistérios da Grécia Antiga, por isso que eu estou com o orfismo na cabeça e os mistérios gregos, Platão, eu estou um pouco nessa parte, porque a gente está investigando as origens da alma, do conceito de alma. Então esse é o grupo. E aí o meu pai, ele dá palestras no meu canal, na verdade porque ele tem um outro grupo, que é o Núcleo Lux de Ziu, e ele dá palestras todo quarto sábado do mês. Tem uma palestra esse sábado amanhã sobre dukkha, o sofrimento no budismo. Então é às 5 horas lá no meu canal, Viveca. Não é num lugar, não dá pra assistir presencialmente. Dá pra você entrar no Zoom, a partir do link que eu te mando. E, bom, aí os livros pra... E aí, grupo físico a gente tinha, mas a pandemia e as coisas acabou. E aí, os livros a gente acha... Os livros a gente acha na editora Garba Lux, que é uma colaboração do Instituto Garba em Brasília, de uns amigos que estudam principalmente Henri Corbin, Jung, Mead, Blavatsky e outros. E o Núcleo Lux de Ziu, a gente fez uma colaboração e começou as edições, e a gente está indo para o 7º livro agora, e vocês vão encontrar textos de gnosticismo originais, traduzidos. Eu sou tradutora, então não é qualquer um que pegou e traduziu. Comentários, introduções, e também vão encontrar filosofia grega, um pouco de filosofias da Índia, mas aí você também tem as suas recomendações. Né? Não, o livro do teu pai é um dos que eu passo, dentro dos que estão disponíveis em língua portuguesa. É fininho, mas acessível. Mas é uma boa forma para... Tem que escrever o seu. Pois é, vamos ver. E tem o livro sobre os templários, para quem gosta dessa parte da magia, templários, também tem o livro sobre os templários. E aí é garbalux.org.br, eu mando para vocês o link. Então, para seguir a Laia, vai no YouTube, o nome do canal é? Viveca. E no Instagram? Também. Viveca. Alaia. Os dois nomes são difíceis. É isso, V-I-V-E-K-A, e a Laia é como se fala, só que com Y. Com Y. É isso. Adorei, vem sempre que você quiser. Também adorei conversar com você. Foi ótimo. Pessoal, vocês que chegaram até aqui, não se esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para seus amigos nas suas outras redes sociais, mandar os cortes para todo mundo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo para a gente fomentar a nossa sanga online, concordando, discordando, coloca tudo que você achar aqui. E... Pode discordar, né? Por favor, pode discordar, pode, desde que você tenha educação, a gente só não gosta... Você com seu haterismo não vai ganhar muita coisa aqui, mas discordando a gente vai adorar debater, a gente adora isso. E, bom, fique por dentro para o próximo programa, Louca Sabedoria. E que mais? Só? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Até o próximo, pessoal. Sim, não se esqueça de dar uma olhada aqui no nosso link do nosso curso de meditação aqui embaixo. Inclusive o Ed também foi o produtor do curso de meditação, por isso que tá bonitão, né não? E até o próximo.